A deputada Érica Hilton teve no programa Podpah e falou sobre a redução da jornada de trabalho. Eu vou botar um trecho do vídeo aqui e eu quero abordar dois temas importantes. O primeiro é a ideia do nós contra eles, que foi construído pelo PT lá no início do século e que, para mim, destruiu todo o pensamento crítico brasileiro. E o segundo é o fato dela não conhecer sobre o que é produtividade do trabalho. Então assiste o vídeo que na volta a gente conversa. Importante produzir os dados dos benefícios que a gente pode ter com a redução da escala de trabalho no nosso país. É porque quando se fala em direito para o trabalhador, os patrões se desesperam. Quando a abolição da escravidão, o discurso era: vai acabar as fazendas, vai acabar o Brasil, não dá para abolir a escravidão, tem que manter todo mundo escravizado. Era o mesmo discurso. E isso também noticiado em manchetes públicas. 13º salário, férias remuneradas. O discurso sempre foi o mesmo. E eu acho uma cara de pau. Porque eu falo, caramba, vocês ainda estão falando a mesma... Por que não... Fala uma outra coisa. Fala assim, ó, não dá porque, sei lá... Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero falar aqui é justamente sobre essa questão do empreendedor versus o trabalhador, de colocar eles em lados opostos. Quando ela diz que o empreendedor não queria o fim da escravidão, ela reforça um pensamento que está muito na esquerda brasileira e em todo mundo que é mais coletivista, de que se você deixar eles sozinhos, sem a participação do Estado, essa relação entre empreendedor e trabalhador tende a ir para a barbárie, como foi o que aconteceu aqui no Brasil na era colonial. Isso não é verdade. A escravidão existiu no Brasil não pela ausência do Estado, mas pela presença massiva dele. Foi o Estado brasileiro que foi até a África buscar os escravos. Foi ele que manteve o tráfico funcionando. Foi ele também que manteve as condições aqui no Brasil de maneira a manter esse sistema. Se um escravo fugisse da senzala, o aparato estatal ia atrás dele para garantir a devolução e assim ele o tratava como se fosse um objeto. Não foi a ausência do Estado. E quando a Inglaterra teve a Revolução Industrial e o pensamento liberal, que é o pensamento que eu tenho, até mais libertário, começou a rodar o mundo, a escravidão começou a cair. E aqui no Brasil, a coroa brasileira tinha uma visão abolicionista. E quando ela conseguiu, mesmo em cima de muita pressão, fazer isso, a gente teve lá o golpe, a Revolução da República, que basicamente derrubou quem estava no poder e colocou políticos que tinham a cabeça de ser contra o fim da escravidão. Então a ideia de que o Estado vai proteger você é uma imbecilidade. Quanto mais Estado, mais difícil fica essa relação e não há nenhuma garantia de que você vai ser protegido. O segundo ponto é o fato dela não conhecer o que é produtividade do trabalho. Escuta o que eu vou falar para vocês, porque isso é muito importante de compreender. Todo direito trabalhista, todo ganho social que a gente teve, necessariamente precisa passar por um ganho de produtividade antes desse direito ser consolidado. Escuta o que eu vou falar, porque eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Lá na Idade Média, quando a gente tinha crianças trabalhando, idosos trabalhando, quando você conseguia se tornar um idoso, né? Mulheres em situação complicadíssima, né? Grávidas, pessoas com deficiência que acabavam perecendo e tudo mais, isso não acontecia porque as pessoas eram malvadões, ou então porque elas não tinham consciência de classe. O que acontecia é que a produção era tão fraca, tão ruim, de tanta baixa produtividade, que mesmo crianças trabalhando, idosos trabalhando, mulheres grávidas trabalhando, você fazia escala de 7/0 e, no geral, você trabalhava desde o sol raiar até o sol se pôr. Isso acontecia porque, por mais que você trabalhasse, você não conseguia produzir o suficiente para as pessoas terem uma vida razoável em termos de alimentação. Se você vê em vários livros ou então filmes até que a gente tem aí da Idade Média, você via que uma família, todo mundo trabalhava e às vezes vinha lá uma tempestade, uma nevasca e acabou, as pessoas morriam de fome. O que fez a gente evoluir foi o aumento da produtividade. Você descobriu lá o arado, você descobriu formas tecnológicas de conseguir aumentar a produção, descobriu o defensor agrícola, descobriu uma série de tecnologias que fizeram com que aquela mesma família que mal conseguia produzir para poder comer, começou a ter excedente. E aí quem estudou história sabe que o excedente gerou aquele comércio de escambo, que montou os burgos, que veio às cidades, a economia. Tudo isso foi desenvolvido a partir de uma produção muito maior.
E essa produção maior significa que a mesma família, com novos recursos, conseguiam produzir mais no mesmo espaço de tempo. E quando isso aconteceu, aí sim, o patriarca lá falava, pô, já que a gente está produzindo em excesso aqui, inclusive estamos comercializando, vamos segurar as crianças aqui, não precisa trabalhar criança pequena não. Ou então, pô, o meu pai já está muito velho, ele vai ficar em casa sem trabalhar. Ou então, quando a minha esposa lá engravidar, beleza, ela fica em casa cuidando do recém-nascido ou ela não trabalha durante a gravidez. Isso só é permitido porque houve um incremento na produtividade do trabalho. Então, todo ganho social que a gente tem, e é importante, ele precisa pressupor um investimento em produtividade do trabalho. O problema do Brasil não é a escala 6x1. O problema do Brasil não é que a gente precisa de mais leis ou defesas da garantia do trabalhador. O problema que o Brasil tem é que a gente não consegue evoluir na produtividade. Em outras palavras, quando ela fala durante a entrevista que a escala 5x2 vai resolver o problema do trabalhador porque não vai cair o salário dele, porque ele vai ter mais tempo com a família, se não houver incremento de produtividade, isso é mentira. O que vai acontecer é que você vai ter seu emprego 5x2, aquele custo adicional que vários empreendedores médios e pequenos e microempreendedores vão ter, ele vai repassar para o preço. Ou ele vai ter um aumento do desligamento das pessoas. Então, o trabalhador ele vai ganhar o mesmo salário, mas como agora as empresas precisam cobrar um pouquinho a mais, porque houve uma reestruturação do salário e da forma de trabalhar e da escala e tudo mais, o que vai acontecer aqui é que o trabalhador vai sentir o salário dele perdendo poder de compra. Isso hoje já acontece aqui no Brasil. Por que as pessoas estão tão putas com esse governo do PT? Porra, todos os indicadores econômicos, teve um crescimento no Brasil, aumentou o salário médio, não sei o quê, a inflação que o governo controla está ali estabilizada, é porque existe uma série de outros fatores ligados à vida do trabalhador que está corroendo esse poder de compra. O trabalhador não sabe dizer lá na vírgula, o NPC, o IPCA, o IGPM, ele veio baixo, mas o trabalhador ele sai de casa, ele vai com o filho no parque e o dinheiro já não dá para nada. Porque a gente não está ampliando a produtividade do trabalho. Se a gente conseguir fazer com que os brasileiros consigam produzir mais no mesmo espaço de tempo, automaticamente o salário vai começar a aumentar, o poder de compra dele vai aumentar. Agora, você fazer isso forçado, como eu já falei diversas vezes aqui, não vai quebrar a economia brasileira. Ela tem razão quando ela fala isso. O que vai acontecer é o que sempre aconteceu no Brasil. A gente vai alocar mais um direito que vai ser transformado em custo do trabalho e como o trabalhador brasileiro não consegue produzir mais, ele não vai entender nada. Aí ele vai trabalhar 5x2, o salário não vai dar para nada, aí o que ele vai fazer? Ele vai arrumar um bico no sábado, um bico no domingo. Então, você precisa de outras maneiras investir em mais infraestrutura no Brasil, redução da carga tributária, aumento do empreendedorismo, aumento da facilidade de gerar negócio, aumento da educação do trabalhador. O trabalhador tem que estar apto para o novo futuro que está chegando. Galera, vai ter uma revolução da inteligência artificial no Brasil. Uma revolução que já está acontecendo em várias partes do mundo. A gente vai substituir muito trabalho que hoje é feito de maneira pouco produtiva. E o que vai acontecer é que se você não tem uma população preparada e mais do que isso, se você tem um país que tenha um ambiente de negócio favorável para suportar essa nova tecnologia que está chegando, novas formas de produção, a gente vai ficar para trás. O trabalhador brasileiro pode ter aumento de salário, mas a inflação que ele percebe vai subir mais rápido ainda e ele vai seguir sendo o que ele sempre foi. Ele trabalha, trabalha, trabalha e por mais que o salário dele aumente, a impressão que dá é que ele está sempre sem dinheiro para fazer as coisas. Ele não consegue prosperar na vida dele. Então, soluções feitas numa canetada não resolvem. A gente precisa voltar à mesa, sentar direita, esquerda, liberais, sentar todo mundo e de maneira honesta, compreender que todos nós, esquerda, direita, seja o que for, a gente tem o mesmo fim. Todo mundo aqui quer que o trabalhador tenha mais dinheiro, tenha mais condições, todo mundo quer. A gente só discorda dos meios. Agora, enquanto a gente tiver políticos que creem que
tem que construir uma guerra entre o empreendedor e o trabalhador e acreditar que um é bonzinho e o outro é malzinho, sem compreender a estrutura que está por trás desse negócio, a gente vai seguir sendo o que é, um país subdesenvolvido, de merda e que não consegue, em nenhum aspecto, evoluir nessa parte econômica.